de Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Iremos ler dos versículos 23 ao 31. Tema deste sermão: contra tudo e contra todos. Só Deus pode vencer o mal. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23. Vou ler na tradução contemporânea da Bíblia, a Mensagem. Diz assim: assim que saíram, Pedro e João se reuniram com seus amigos e contaram o que os principais sacerdotes e líderes religiosos tinham dito. Ouvindo o relato, eles ergueram a voz numa bela e harmoniosa oração. Deus forte, que fizeste os céus e a terra e o mar e tudo o que há neles, pelo Espírito Santo falaste pela boca do teu servo e nosso pai Davi. Nações, por que tanto tumulto? Povos, por que tantos planos? Os líderes da terra brigam por posições. Os poderosos se encontram em reuniões de cúpula. Os que negam Deus e se rebelam contra o Messias. Pois, de fato, eles se reuniram, Herodes e Pôncio Pilatos, com nações e povos, e até mesmo Israel, nesta cidade para planejar contra seu santo filho Jesus, aquele a quem fizeste Messias, para levar adiante os planos que elaboraste há muito tempo. Agora, eles atacam de novo. Cuida destas ameaças e dá aos teus servos confiança e coragem para pregar tua palavra. Estende a mão para realizar curas, milagres e maravilhas em nome de teu santo servo Jesus. Enquanto eles oravam, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Eles foram cheios do Espírito Santo e continuaram a proclamar a palavra de Deus com coragem e confiança. Amém? Me permita contar o que estava acontecendo, porque estamos lendo o desfecho final de uma narrativa que começa um capítulo antes, que começa no capítulo 3. Tudo começou porque Pedro e João, indo ao templo para orar, se depararam com um aleijado, um coxo, junto à porta do templo. Chegando ali, aquele homem era ali conhecido, estava ali há muito tempo, vivia das doações que recebiam. Ele estendeu a mão para Pedro e João, lhe pedindo uma esmola. Então eles disseram: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que nós temos, iremos te dar. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Aquele homem se levantou e entrou no templo saltando e louvando a Deus. Isso fez com que os homens ficassem espantados, porque eles conheciam aquele coxo. Ele estava há muito tempo, todos os dias, junto à porta do templo, e vê-lo agora saltando e louvando a Deus, isto causa um bom alvoroço. Começaram a louvar a Deus, porque Deus havia realizado um milagre. Acontece que toda esta comoção foi visto de maneira muito negativa por aqueles que presidiam o templo em Jerusalém. Em especial por Anás, Caifás
pelos saduceus, fariseus, e então eles fizeram o quê? Prenderam Pedro e prenderam João e o trouxeram à presença em uma audiência privada para que eles pudessem dar explicações sobre o que havia ocorrido. Pois além do milagre, Pedro tinha agravado este estado de comoção com uma linda pregação, que está no capítulo 3, versículos 12 a 26, eu não vou ler aqui, mas você pode ler em casa, uma linda pregação sobre a centralidade da morte e da ressurreição de Jesus. Tudo isso que ocorre, então, fazem com que eles passem a severamente ameaçar Pedro, ameaçar João e adverti-los para que parassem, não continuassem pregando que Jesus havia ressuscitado. Ora, estes homens eram homens poderosos e que poderiam sim concretizar as ameaças, porque tinham sido eles que condenaram Jesus à cruz. Pedro então e João estavam diante daqueles que haviam condenado Cristo à cruz e eram agora por eles ameaçados, para que parassem com isso, de apregoar que Cristo havia ressuscitado, de trazer esses ensinamentos, pois caso contrário, também como Cristo, eles seriam mortos. Diante desta realidade, diante deste quadro que aparece, isto me leva a uma pergunta: o que esperarmos de um mundo que crucifica a Cristo e que ameaça aos seus discípulos? E permita colocar os teus pés no chão sobre aquilo que de fato é evangelho. No olhar de Jesus, evangelho não é pop, evangelho não é point, evangelho não é algo que faz com que os homens aplaudam e se admirem. Para Jesus, o evangelho é o que confronta, é a luz que brilha em meio às trevas. E que nas palavras de Jesus, por causa do evangelho, seríamos odiados, perseguidos, maltratados por causa do seu evangelho. Vamos a um exemplo? Vamos a um momento em que Jesus, separando os seus 12 apóstolos e iniciando o ministério apostólico, Jesus faz uma longa advertência sobre aquilo que os espera, sobre aquilo que acontece com aqueles que seguem a Cristo e ao Evangelho. Porque disse inicialmente, me permita colocar os teus pés no chão, porque vivemos um contexto religioso de glamour, de fama, de palco e de show, que em nada reproduz a verdade do Evangelho. Vivemos sistemas religiosos coniventes. Este ano é ano de eleição. E neste ano se revela toda a promiscuidade da igreja que se associa à corrupção, que se associa à mentira, que se associa à ganância, à ambição, amantes do poder, vendendo o altar das suas igrejas. Entendo o que eu vou lhe dizer. Somos politizados, mas não somos políticos. O que isso quer dizer? Entendemos a importância da maior expressão da nossa cidadania, o voto.
entendemos a importância e a responsabilidade que nós, brasileiros, temos no exercício da expressão da nossa cidadania ao eleger representantes para os poderes municipais, estaduais e federais. Porém, igreja e evangelho é uma outra coisa. Entende? Assim como um pastor não deveria bater na porta do gabinete de um prefeito para pedir favores pessoais, nunca um prefeito deveria bater na porta de um pastor para pedir favores pessoais. Devemos, no cuidado da comunidade, buscamos o bem-estar comum de todos. Então, não quero que você saia pensando que o pastor Adriano ignora a importância do exercício da cidadania e do poder do voto como meio transformador de nossa política social. Reconheço todos estes valores. Só não concordo numa fusão perniciosa cujo interesse maior é o dinheiro e o poder. Isso significa dizer, eu não vou no gabinete do governador para me sentar na cadeira. Por que eu não vou? Porque lá é a cadeira do governador. Não deve vir à minha igreja querer sentar na cadeira do pastor. Entende? Como dizia o sábio filósofo, cada um no seu quadrado. Cada macaco no seu galho. Então, assim como eu não vou no gabinete para sentar na cadeira do governador, não vou no gabinete para sentar na cadeira do prefeito, não deveriam vir e querer sentar na cadeira do pastor, do sacerdote, e fazer na comunidade cristã o que compete apenas ao sacerdote. Digo isto, portanto, no sentido de que compreendamos que vivemos um momento de evangelicalismo muito difícil, um momento muito complicado, e que anos de eleição vem à tona com maior veemência esta negativa proximidade de dinheiro, poder e fé. Digo isto para que possamos ver que evangelho não tem palco, não tem show, não somos coniventes e andamos juntos, nos propomos unicamente a pregar os ensinamentos de Jesus. E sim, se tivermos que dizer como Pedro fez no capítulo 3, se tivermos que dizer para Anás e Caifás, aqueles que presidem, vocês mataram o Cristo. Se tivermos que falar para Herodes, o rei de Israel, você condenou o Cristo. Compete à igreja dizer a verdade do Evangelho. Eu estou querendo lhes fazer entender que o Evangelho confronta. O Evangelho é luz que brilha na escuridão. E quando a luz brilha na escuridão, aquele que vive na escuridão se sente constrangido, exposto, fragilizado. E por isso não há como aquele que optou pelas trevas e pela escuridão como os valores da sua vida se sentir confortável com a pregação do Evangelho. É isso que fazem com que as autoridades políticas da época de Pedro e de João não aplaudam, os ameacem. Não se impressionem e os elogiem, antes os procurem matar. E isso ocorre por aquilo que Cristo já
já havia advertido. Preste bem atenção no que Jesus falou para os seus discípulos, os preparando para enfrentar o mundo. E você perceberá que não há no olhar de Cristo nenhum romance, nenhuma harmonia. Não há no olhar de Cristo nenhuma conivência. Existe luz que confronta as trevas. Abra comigo a sua Bíblia, vamos ler juntos. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 16 ao versículo 33. Mateus, capítulo 10, versículo 16. Volto a dizer, Jesus está falando aos seus apóstolos o que eles deveriam esperar do mundo. Diz assim: mantenham-se alerta. Eu estou incumbido de um trabalho perigoso. Vocês serão como ovelhas correndo no meio de um bando de lobos. Exatamente esta a relação que Jesus enxerga. Ovelhas vivendo em meio de lobos. Portanto, não chamem a atenção para vocês. Sejam espertos como a serpente, mas inofensivos como as pombas. Inteligência, não agressividade, mas esperteza. E cuidado, porque vocês vivem em meio a lobos. Não sejam ingênuos. Alguns irão contestar as motivações de vocês, outros tentarão manchar sua reputação, só porque vocês creem em mim. Não fiquem deprimidos se forem levados perante as autoridades civis, sem saber. Eles fazem a vocês e a mim um grande favor, dando-lhes um palanque para pregar as novas do reino. E não se preocupem com o discurso. As palavras certas serão ditas. O Espírito do Pai de vocês irá providenciá-las. Quando o povo perceber que é o Deus vivo que vocês apresentam, não algum ídolo que os faça sentir-se bem, eles irão se voltar contra vocês. Até mesmo membros da família. Aqui está uma grande ironia: proclamar tanto amor e experimentar tanto ódio. Mas não desistam, não se deixem abater, no final valerá a pena. Vocês não estão perseguindo o sucesso, mas apenas tentando sobreviver. Sejam sobreviventes antes que se esgotem as opções. O Filho do Homem estará de volta. O aluno não ocupa uma posição mais elevada que a do professor. O empregado não ganha mais do que o patrão. Portanto, deem-se por satisfeito quando vocês, meus alunos, meus trabalhadores da colheita, receberem o mesmo tratamento que eu recebi. Vão fazer com vocês as mesmas coisas que fizeram comigo. Se a mim, que sou o mestre, e eles chamam demônio das moscas, o que os criados podem esperar? Não fiquem com medo. O tempo oportuno, tudo será manifesto, e todos irão saber como as coisas realmente são. Assim, não vacilem em torná-las públicas agora. Não se calem diante dos blefes e das ameaças de valentes, porque não há nada que eles possam fazer contra a alma de vocês. Mantenham-se tementes a Deus. Ele é quem sustenta as suas mãos, a vida, corpo e alma de todos. Você percebe como que Jesus vê o Evangelho? Para Jesus, o Evangelho é ser ovelha no meio de lobos. Para Jesus, o Evangelho é ser odiado, perseguido e maltratado, única e exclusivamente porque amamos a Cristo e pregamos os seus ensinamentos. Para Jesus, viver o Evangelho é
apregoar o amor e receber o quê? O ódio. E olharmos a todo tempo na vida, para Ele. Ora, dizia Jesus, se eu que sou mestre e Senhor, fui perseguido, fui odiado, eles também irão odiar vocês. Eles também irão perseguir vocês. A gente caminha tão distante desta crueza do Evangelho que Jesus apregoa, que nós criamos a ideia de que pelo fato de servirmos a Jesus, não deveríamos ser maltratados pelas pessoas. Não deveríamos sofrer humilhações. Pelo fato de orarmos, irmos à igreja, termos o Evangelho como verdade sobre a nossa vida, o mundo deveria nos aplaudir, nos amar, o mundo deveria retribuir o amor que oferecemos. E quando isso não acontece, quando a vida é o que ela é, quando eles agem como lobos, porque são lobos, quando eles agem com ódio, porque eles são filhos do ódio, nos sentimos injustiçados e perguntamos: Deus, por quê? Deus, eu estou orando, eu estou pregando a tua palavra, por que isso está acontecendo? Querido, viver o Evangelho é lutar contra tudo e lutar contra todos. Precisamos amadurecer na vida. Precisamos entender que vivemos num mundo de lobos, que irão nos atacar, que irão caluniar, que irão mentir. E nada disso deve mudar a motivação e a fé da tua alma. Jesus diz: os da tua casa, os da tua família, se colocarão contra você por causa do Evangelho, por causa da cruz de Cristo. Jesus sofreu isso na sua própria família. Jesus tinha 4 irmãos. 4. Quantos irmãos você vê com ele? Ninguém. Ninguém. Dos 12 apóstolos, ele tem 4 irmãos. Aonde estavam seus irmãos? Entre nenhum dos 12. Jesus é descrito na sua própria casa, desacreditado pela sua própria família. Ele tem um irmão com o nome do pai, o nome de José. Ele tem um irmão que não é o Judas que o traiu, mas que também tem nome de Judas. Ele tinha um terceiro irmão, que não era o Simão Pedro, o apóstolo, mas que também tinha o nome Simão. E ele tinha um 4º irmão, que era chamado de Tiago, que foi o que escreveu a epístola de Tiago, que creu após a ressurreição de Jesus. Jesus está dizendo a você o que ele sofreu. Ele foi a Nazaré, a sua cidade, onde ele cresceu. Ele pregou em Nazaré depois de ter realizado muitos milagres na Judéia. E sabe o que os homens quiseram fazer depois da sua pregação? Na aldeia que ele cresceu, quiseram matá-lo. Ele precisou fugir da sinagoga. Queriam lançá-lo do alto de um precipício. Isso é Evangelho. Isso é luz que brilha nas trevas. Isso é ser discípulo. Não podemos viver melancólicos, nos lamentando pelos lobos que nos atacam nesta vida. Não podemos viver entristecidos e abatidos porque pessoas nos odeiam, porque amamos o Evangelho, porque pregamos a Cristo, porque oferecemos amor. Cristo diz: eles irão responder com ódio e perseguição.
de lutar contra tudo e contra todos. E não tem nada de errado nisso. Percebe? Nada de errado. Jesus estava se adiantando para que eles não se assustassem, não estranhassem, mas soubessem, quando isso acontecer, quando me perseguirem por causa da minha fé, falarem mal de mim, me caluniarem, quando agirem com ódio pela fé que eu não tem nada de errado. É assim, porque eles são loucos, que tentam nos atacar como ovelhas do Evangelho de Cristo. A preocupação com Jesus é tão grande com você, que ele ora a Deus dizendo que você não é deste mundo. João capítulo 17 é a mais extensa oração de Jesus. É a oração que Jesus faz antes de ser preso no Getsemane. E nesta extensa oração, a mais extensa oração de Jesus na Bíblia, ele vai falar isso. É a preocupação que estava no coração dele, para que Deus cuidasse de você. Porque você não é deste mundo, assim como ele não era. E que eles iriam te odiar, assim como também odiaram a ele. Abra comigo a sua Bíblia, João capítulo 17, versículo 14 ao versículo 16. Eu vou ler só este trecho em que Jesus está falando esta palavra que nos interessa neste momento do sermão. João capítulo 17, versículo 14 diz assim: eis a tua palavra. E sabe o que o mundo fez, Pai? O mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do mal, os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus ora ao Pai por isso. Jesus diz: eles não são loucos como eles. Eles não são filhos do ódio como eles. Eles não estão entregues às trevas e à escuridão como eles. Que eu lhes dei, Pai, a tua palavra. E o mundo os odeia por causa disso. Livra-nos do mal. Guarda-nos do mal. Porque assim como eu, eles também não são do mundo. Até que ponto este pensamento de Jesus é o teu pensamento? Até que ponto você sente isso? Não pertenço a este mundo. Não vou seguir a linguagem do ódio. Não vou seguir os valores da ofensa. Não vou seguir a linguagem da violência. Não vou pagar com a mesma moeda, porque eu não sou deste mundo, como Jesus não é deste mundo. E habituo e sei que eles me odeiam e sempre me odiarão, porque não somos iguais. Eles me odeiam por causa da palavra do Evangelho que repousa em minha alma. Agora eu vou te falar do Tiago, o irmão de Jesus. Aquele que seguiu a Jesus após a sua ressurreição. Olha o que Tiago aprendeu de Jesus quando fala do mundo.
Tiago capítulo 4, versículo 4. Ele vai dizer aqui em umas versões infiéis, em outra versão adúlteros. Adúltero aqui que ele se refere é de um adultério espiritual. Aquele que tenta transitar entre o mundo e o reino de Deus. Aquele que quer viver em meio às trevas e caminhar também na luz. É neste sentido que ele diz adúltero. Então ele diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Não vamos sair queimando ninguém. A gente não vai sair colocando fogo em nenhum templo religioso contrário. Mas precisamos compreender que há uma inimizade natural. De que não é possível compartilharmos um mesmo mundo, visto que somos de mundos diferentes. E que a hostilidade é natural. Não vou flexibilizar os meus valores. Não vou mudar o meu posicionamento. Não vou deixar de pregar porque você não gosta de ouvir o Evangelho. Não vou continuar a amar e a perdoar porque você vive mergulhado na amargura e no ódio. Mas pastor, se eu fizer isso, não vão gostar de mim. É isso que Jesus está dizendo. Não faça. Não mude a sua posição. Paulo bradou em Romanos 12, 2: não vos conformeis com este mundo. Conformar-se significa tomar forma. Não tome a forma deste mundo. Não ceda aos teus valores. Não negocie o Evangelho. Eles irão te odiar, os da tua família irão te odiar, eles agirão como lobos tentando destruir a tua vida, mas não mude. Aquilo que é a verdade do Evangelho é a verdade. Se não quiser caminhar conosco, não caminhe. Se seremos odiados por isso, que sejamos odiados. Mas a verdade do Evangelho precisa estar no coração. Eu digo isso porque às vezes a gente pensa que tem que ser diferente. Que a gente tem que ser, me permita usar uma linguagem figurativa, uma espécie de um camaleão. Pegar as características de onde você está. Então, quando você está aqui no domingo, no meio de gente cristã, você também é 100% cristão. Mas se amanhã você está num grupo que não é nada cristão, você joga as regras do grupo. Percebe? Joga as regras do grupo. Tudo em nome de que você quer ser legal, bacana. Porque, pastor, se eu for legal e bacana, eles vão vir na igreja. Não vem! Não vai vir! Não, pastor, mas se eu for bacana com eles e fingir que estou já na jogada dele, não vai vir! Não vem. Jesus não queria discípulo assim. Ao contrário. Jesus falava a discípulos que iam manter a posição, quer fossem levados ao tribunal, quer fossem levados diante das autoridades, mantivessem o seu posicionamento de verdade, ainda que eles ameaçassem, ainda que eles odiassem, ainda que não gostassem, o posicionamento de verdade
dizendo: não vos preocupe, não tem nada de errado. Fizeram isso primeiro comigo. Olha para mim então. Chicotearam, açoitaram, colocaram uma coroa de espinho, mataram numa cruz. Vai ser diferente com você. Não deve ser diferente com você. Porque sabe o que sabe o que vai acontecer? Porque a gente vai virando um cristão meia boca. Cristãozinho meia boca, mais ou menos. De vez em quando. Falo que creio, mas se você falar que não creio, eu também falo que não creio. Estou falando que Deus faz, mas se alguém grita na mesa e diz que Deus não faz, eu falo, então não faz. Vamos perdendo a nossa identidade. Vamos perdendo a nossa verdade. Chega um momento que vir para a igreja é como jogar bola no parque. Ir na igreja é como jogar tênis no clube. Deus, aonde estão aqueles a quem diz: vós sereis a luz do mundo? Dizia Jesus: ninguém pega o candeeiro, ninguém pega a lamparina para pôr embaixo da cama, nem atrás da porta. Pega a lamparina para colocar no velador. Quem conhece velador, o que é o velador? Velador é um ganchinho que tem na parede. E a pessoa coloca aquele ganchinho aonde mais a luminária o candeeiro possa iluminar. Ele escolhe na casa para não ficar atrás da porta, para não ter um móvel na frente, para ficar no cômodo onde tenha ampla visão. Coloca lá o ganchinho para pegar a lamparina à noite, acender a lamparina e pendurar a lamparina lá para todo mundo ver. Jesus, meus discípulos seriam assim. Eles iriam brilhar o Evangelho onde eles estivessem. Ainda que isto fizessem com que pessoas perseguissem, pessoas os criticassem, odiassem. Ainda que pessoas da sua família se levantassem, mas eles seriam a luz do mundo e o sal da terra. Às vezes tenho a impressão de que a gente vive esse evangelho muito infantil, que não sabe ouvir não, que não pode ser criticado, caluniado, o mundo cai, tudo desaba. Este cristianismo melindroso. Querido, cristianismo é confronto, é verdade, é luz brilhando nas trevas, é confronto ao diabo, à maldade, à perseguição, é a luz de Cristo brilhando no poder do Espírito Santo. Irão falar mal da nossa igreja. Irão falar mal do pastor Adriano. Irão criticar os nossos ensinamentos. Quanto mais pregarmos o Evangelho, e o Evangelho que expõe a vaidade, o amor ao dinheiro, a ganância, a ambição, a conivência, o poder, quanto mais pregarmos esse Evangelho, mais seremos odiados e criticados. E qual o problema disso? Nenhum! Eu ia ficar preocupado se batesse em palco para tudo que eu digo. Ninguém que vive na escuridão gosta de luz. Amém? Isso não deve mudar, não deveria abalar você. Não deveria abalar, porque o mundo é isso. E o que a gente faz então, se as coisas são assim? Se as pessoas vão nos odiar, se vão nos perseguir, se pessoas da família vão se levantar, o que a gente faz diante de tudo isso?
monta um sindicato, faz uma passeata, vamos pegar todo mundo faixa e sair domingo pela manhã fazendo um protesto na rua. Não, a gente faz o que os apóstolos fizeram. Porque os apóstolos fizeram o que Jesus lhes ensinou. Quando nos ferem, quando nos machucam, quando nos ameaçam, quando nos caluniam, a gente faz o que Jesus fez. E o que os apóstolos aprenderam com ele, e que você leu hoje, Atos 4:31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Amém? Você pode glorificar a Deus. A glória de Deus que se manifesta na dor da perseguição, a graça do Espírito Santo que se revela em meio ao ódio dos homens, dos lobos que atacam, em meio a este ambiente hostil, a graça, a glória, a poder, a autoridade do Espírito Santo. Cremos no poder de Deus. Cremos nos milagres de Deus. Cremos no derramar do Espírito. Mas não para ficar trancado, todo mundo pulando e fazendo festa e não fazendo nada lá fora. Cremos no poder de Deus, numa virtude, num milagre, num derramar do Espírito Santo que me fortalece para não mudar a minha posição, para não sair do meu lugar e resplandecer a luz de Cristo no mundo cercado de lobos, trevas e escuridão. É neste poder que cremos. É neste mover do Espírito que cremos. Em que não precisamos atacar. Em que não precisamos gritar. Em que não precisamos bater porque nos bateram. Xingar porque nos xingaram. Olhar as ofensas com a naturalidade e a segurança daquele que conhece o Evangelho. Compreender que nos odiarão pelo Cristo que amamos. E o que tivermos que fazer, faremos com o nosso joelho dobrado diante de Deus, e orando como Pedro, como João e os apóstolos, dizendo: olha, Senhor, para as ofensas, olha, Senhor, para as ameaças, e dá-nos poder do Teu Espírito Santo. O Pedro orava: dá-nos coragem e confiança. Coragem e confiança para continuar a resplandecer a luz de Cristo. Coragem e confiança para continuar a viver o Evangelho de Cristo. Aleluia. E o que temos feito em nossa casa aqui? Temos feito em nossa família, o que temos feito em nosso local de trabalho, até que ponto sabem que acreditamos no que pregamos? Podem até achar que estamos errados, mas nos respeitam por aquilo que pregamos e que acreditamos e que falamos. Não vamos mudar. Afinal, a gente não é político para querer voto no final do ano. Mataram o nosso mestre. Crucificaram o nosso Cristo.
que será que eles irão querer fazer conosco? Vida cristã é isso. É saber que no sol da dor e do sofrimento, da perseguição e do ódio, das injustiças que nos fazem, Deus se revela em glória, em amor, em alegria. Olha como Jesus tem a vida diferente de você. Olha a distância entre Jesus olhando para a vida e você. E eu. Há uma palavra grega chamada Makarios. Makarios, em grego clássico, significa felicidade dos deuses. É uma felicidade sobre-humana, que não dá para descrever. É algo sublime. Jesus pega então a palavra Makarios, que foi traduzido na sua Bíblia como bem-aventurado. O Sermão do Monte, as bem-aventuranças é Makarios, 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 quer dizer, Cristo está dizendo, vou lhes apregoar um estado de felicidade sublime. Vou lhes mostrar um caminho de uma alegria indizível, humanamente impossível de ser experimentado. E o olhar desta felicidade sublime passa pela última bem-aventurança que eu vou ler, Mateus 5, versículo 10. Bem-aventurado, felizes, felicíssimos, amplamente, sublimemente felizes são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados serão vocês, abençoados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Façam, sabe o que? Alegrem-se, regozijem-se, porque é grande a vossa recompensa que está nos céus. Olha o que Jesus fez sobre felicidade. Quantas curtidas você tem no Instagram? Isso é felicidade para Jesus. Quantas visualizações você tem no seu vídeo? Isso para ele não é alegria. Isso não significa nada. Quantas pessoas curtiram o que você escreveu? Se eu colocar uma foto minha e da minha esposa sobre alguma coisa da nossa vida privada, dezenas de pessoas curtem imediatamente. Se eu colocar um texto da Bíblia Sagrada, algumas pessoas entende? Entende? É isso. É assim. E vai ser sempre assim. Vai ser sempre, e não tem nada de errado com isso. É assim. E quando pessoas nos desprezarem, nos menosprezarem, nos ofenderem, nos machucarem pela fé do Evangelho, para Deus que está no céu, Ele está dizendo: alegre-se, exulte, grande é o teu galardão nos céus. Sabe o que fez Pedro, o que fez João? Voltaram lá e continuaram pregando Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador do mundo. Depois você pode continuar lendo em casa, vão prender eles de novo.
vão açoitá-los. Primeiro não tinha batido, agora vai apanhar. E vão soltar. E sabe o que eles vão fazer? Sair exultando e glorificando a Deus, porque foram dignos de sofrer por amor ao Evangelho. E sabe o que eles vão fazer? Vão voltar de novo e vão pregar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Isso é Evangelho, querido. Esta é a mensagem do Evangelho. Até quando viveremos este cristianismo melancólico? Esse cristianismo tão fragilizado, sem convicções, sem certezas, de lamento. Se lamentando pelas injustiças, pelas humilhações, se lamentando pelas calúnias, pela maldade. Imaginando que o Evangelho é o que não é. Porque parece que na cabeça de algumas pessoas, Jesus, se estivesse aqui hoje, seria um popstar. Estaria em algum palco aí brilhando. Se Jesus viesse, estivesse entre nós, iam querer matá-lo. Iam querer açoitá-lo. Eu queria lhe dar uma coroa de cruz. É isso que fizeram com ele. É esse ódio, é essa maldade. E a gente, neste melancolismo e lamento, não fazemos o que devíamos fazer. Ficamos como aquele desenho. Ó terra, ó céus. Ó terra, ó céus. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém se importa comigo, ninguém faz nada para me ajudar. Não fazemos o que poderíamos e devemos fazer. Combater de joelho no prato, orando, até que sejamos cheios do Espírito Santo, até que a luz do Senhor brilhe, até que o local onde estejamos reunidos trema pelo poder da oração, pelo poder do Evangelho, pelo poder do nome de Jesus, até que vivamos a experiência de que não é a luz que corre das trevas, mas é as trevas que vão ser afugentadas pelo poder da luz de Deus que brilha na tua vida. Mudar, querido. Precisamos ser mais do que nós falamos que somos. Precisamos ser mais o que? Evangélicos. Aqueles que creem no Evangelho, aqueles que pregam o Evangelho. E o Evangelho que me diz: você será odiado, perseguido, caluniado, te levarão aos tribunais, mas não tenha medo, porque o Espírito Santo vai te capacitar, te dará as palavras que deverá ser falado. Vemos isso na igreja. A igreja começa assim, querido. A igreja não começa como um point bacana, legal e descolado de Jerusalém. Um lugar de gente bonita, inteligente, para frente. A igreja começa em meio a um contexto de ódio, de perseguição, de morte, de mentiras, de calúnias. Sabe o que eles diziam da ceia? Sabe o que eles diziam da ceia? Que os cristãos
Dizem lá na reunião deles que eles tomam o cálice, símbolo do, e comem o pão, símbolo do. Há registros históricos que eles diziam que os cristãos matavam crianças e as comiam na reunião da ceia. Mentira, calúnia, ódio para aquele que oferece amor, mas Deus te desafia hoje, querido, em nome de Jesus. Deus te desafia nesta noite a fazer o que tem que ser feito para a situação mudar, para a vida mudar, para as coisas caminhar. E isso passa pela simplicidade daquele que não deixará a sua posição enquanto homem de Deus na sua casa, enquanto mulher de Deus na sua casa, e diante da maldade, diante da perversidade e diante da justiça, responderá com os joelhos dobrados em oração, sob o poder do Espírito Santo, que tudo muda, que tudo transforma, que tudo redireciona. Nós somos frutos desta igreja que foi morta, desta igreja que foi queimada, desta igreja que foi crucificada, desta igreja que foi vituperada, desta igreja que foi ferida, mas que não retrocedeu e enfrentou tudo e a todos no poder da oração, e Deus glorificou o seu nome, e vem há 2000 anos transformando vidas, transformando famílias que não ganham no grito, que vencem com os joelhos dobrados diante do Senhor para a glória de Deus. Será que você pode fazer isso hoje pela tua família? Será que você pode fazer isso hoje pela tua casa? Será que você pode fazer isso hoje pela tua família? O mundo é essa coisa ruim mesmo que está aí, querido. Você está vendo? É essa coisa de gente ruim, egoísta, maldoso, mentiroso, fofoqueiro. O mundo é isso mesmo. Não tem coisa boa lá, que destrói a família, que destrói a vida. O mundo é isso mesmo, por isso que João diz: o mundo jaz, está perdido, sepultado na maldade, disse João. Mas Deus te dá poder no Espírito Santo, querido. Deus te dá poder de Deus para vencer o mal, para que Deus seja glorificado na tua vida. Deus pode fazer um milagre. Deus pode mudar situações. Deus pode mudar circunstâncias por meio de uma igreja que dobra os seus joelhos e clama a Deus e ora ao Espírito Santo de Deus. Vai ser preso de novo. Não para. Vamos colocar, sabe quantos soldados para guardar a prisão de Pedro? 16. 4 grupos de 4. O que a igreja faz? Passeata, faz um sindicato, faz uma mobilização pelo WhatsApp. Sabe o que a igreja faz? O que Jesus fazia. A igreja ficou orando, joelho dobrado, dizendo: Deus, me dá misericórdia.
Deus, dá-nos uma saída. E diante da igreja que ora, sabe o que Deus faz para esse Pedro que foi reiteradas vezes preso? Deus envia um anjo para tirá-lo de dentro da cadeia. E milagrosamente, dizia que Pedro não sabia se estava sonhando ou se estava vendo, mas o que ele via era que as portas se abriam e ele saía, até que o anjo levou à porta da casa onde a igreja orava, e ali ele bateu na porta. Se assustaram de ver ele ali e glorificaram o nome do Senhor. Deus pode fazer um milagre na tua vida, querido. Deus pode mudar circunstâncias da tua vida, e Deus pode fazê-lo por meio do poder da oração. Coloque-se em pé. Vamos mudar. Chega de lamento, de melancolia, de lamentar-se por aquilo que o pastor fez, por aquilo que fizeram para você na igreja que você era, na injustiça que fizeram para você, do que o seu parente fez, do que o seu irmão falou, do que a sogra, o sogro, ou o genro, ou a nora falou. Muda, querido. A vida vai passando e você não vê. Os dias vão se avançando e você vai morrendo na sua amargura. Muda. Dobra o teu joelho e diz: Deus, limpa o meu coração. Deus, sara as minhas feridas. Me faz ver a tua beleza. Me faz ver a tua luz. Me faz ver a tua alegria. E amanhã, e nesta semana, em meio ao ódio, à maldade desse mundo que não presta, a gente não vai mudar a nossa posição. A gente vai continuar de joelhos dobrados, vivendo o milagre do Espírito Santo para as nossas vidas. Não deixe aquilo que Deus te deu. Não deixe os dons que Deus te deu pela maldade, pela inveja, pela incompreensão. Quanta gente, querido, machucado pela igreja. Quanta gente desanimado porque foi ferido pela igreja. Jesus está falando com você. Meu filho, minha filha, me seguir como ser a ovelha no meio dos lobos. Eles vão te ferir, eles vão tentar te machucar, eles vão tentar destruir os teus sonhos, eles vão tentar te humilhar. Jesus está te falando: olha para mim, veja o que eles fizeram comigo. Olha para o que eles fizeram comigo. Não desanime, não retroceda, não perca a esperança, não volte atrás. Romanos 8, Paulo disse: por amor de ti, somos como ovelhas levadas ao matadouro todos os dias. Todos os dias Deus quer nos matar. Todos os dias Deus quer nos ferir, como ovelhas em um matadouro. Mas em todas estas coisas, Tu nos fazes mais do que vencedores, por aquele que nos amou no solo da dor, no solo do sofrimento, regado pelas orações, brota a bem-aventurança daqueles que exultam e se alegram nas perseguições, porque grande é o vosso galardão.
Adore a Deus nesta noite, querido. Adore a Deus nesta noite. Nós vamos orar, nós vamos cantar, e Deus te desafia a viver o milagre da oração, a viver o poder da oração, o poder do nome de Jesus, que muda as circunstâncias, que opera milagres na tua vida. Feche comigo os teus olhos agora. Feche comigo os teus olhos nesta hora. Comece a orar e diga: Deus, olha para mim hoje. Deus, me socorre agora. Deus, me toca pelo teu Espírito Santo. Me toca com a tua virtude, com o poder da tua palavra. Sara minha alma, cura o meu coração, machucado, aflito, humilhado, desprezado, derrotado. Muda hoje, Senhor. Os meus joelhos se dobram, a minha mão se levanta e os meus lábios se abrem para orar, para clamar, para cantar a ti louvores de adoração. Adore a Ele, querido, adore a Ele. Adore ao Senhor neste momento. Adore ao Senhor neste momento. Deixa que o Espírito Santo, cure a tua alma, cure o teu coração, transforme a tua vida pelo poder do Evangelho, pelo poder daquele que ora para viver o milagre de Deus. Meus pecados,
Não se sinta sozinho. Deus está dizendo para você: não se sinta sozinho. Não se sinta abandonado. Não se sinta massacrado por este mundo mau e perverso. Deus está com você. Deus está sobre a casa, sobre a tua família. E Deus te convida hoje a dobrar os teus joelhos com Ele, a trazer a verdade da oração para a tua vida, a olhar para a Bíblia, para o Deus que faz milagres na vida daqueles que oram, no Deus que realiza o impensável na vida daqueles que oram. Que a oração seja a tua forma de lutar, que a oração seja a tua forma de enfrentar as dificuldades da vida. Deus pode mudar. Deus está lhe dizendo: não se sinta sozinho. Ore comigo. É isso que Jesus falou para Pedro, Tiago e João, lá no Getsemane. É assim que ele enfrentou a cruz. Ficai aqui e orai comigo. Disse Jesus: a minha alma está profundamente triste até a morte. O que a gente faz? A gente ora junto. Ficai aqui e orai junto comigo, disse Jesus. Hoje Jesus vai ao Getsemane da tua vida para lhe dizer: filho, ficai aqui e orai junto comigo. Ficai aqui e orai junto comigo, porque Paulo escreveu em Romanos 16: não sabemos medir como convém, mas o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis para que sejamos atendidos por Deus. Oh, Deus ora com você hoje. Ficai aqui e orai. Ficai aqui e orai. Eu vim aqui para te adorar, Deus. Com a minha lágrima, com o meu sofrimento, ferido pelos lobos desta vida, mas eu vim aqui para dizer: tu és maravilhoso para mim. Eu vim aqui para dizer: eu vim para te adorar. Eu vim para me prostrar. Eu vim para dizer que tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Tu és totalmente amado. Maravilhoso, Senhor. Nós declaramos nesta noite que aqui estamos para te adorar, que aqui estamos para nos prostrar, e aqui estamos para dizer: tu és o meu Deus. Podemos acertar em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus fortaleça o teu coração. Nós temos alguns avisos, mas antes dos avisos, eu quero que nós façamos o ofertório. A igreja precisa da sua contribuição, da sua ajuda, da sua oferta.